Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Gestão em Curso e hoje a gente vai tirar dúvida, na verdade uma aula para ajudar a tirar dúvida de uma pessoa inscrita aqui no canal, né? Na verdade, um apoiador aqui do nosso canal, que é o José Brandão, espero ter falado correto seu nome, colega, e a aula é Desafios Gestão por Processo. Quais são os principais desafios da gestão por processo? E eu vou falar os 5 principais desafios da gestão por processo. Mas antes, vou colocar aqui a dúvida do José Brandão, que ele colocou aqui. Obrigado, professor. Ele assistiu a aula, agradeceu. Eu que agradeço a sua presença, a sua inscrição aqui no canal, José. E como seria mapear os processos dos departamentos de uma pequena empresa? Essa sua pergunta é muito boa e ela é realizada por várias pessoas, José, e eu vou tentar explicar para você aqui. Então vai ter uma resposta pronta para você, mas uma resposta mais geral, porque eu precisaria conversar um pouco mais com você para entender melhor a sua necessidade. De pronto, antes de começar a aula aqui com vocês, o mapeamento de processos é algo, primeiro, desconhecido por muitos empresários, por muitas pessoas. É uma cultura ainda em desenvolvimento no nosso país, tá? E para uma pequena empresa, eu não coloquei isso no desafio, mas é um desafio, tá? É o custo, tá? Aqui no Brasil, o custo de uma empresa é muito alto. Tem que pagar taxas, impostos e é difícil investir em qualidade e tecnologia para alavancar o seu negócio. Não sei se eu estou correto, não sei se eu estou descrevendo a sua realidade aí. Mas para investir na gestão por processos, o empresário ele vai dar aquele pé atrás, não sei se vai valer a pena, ele vai ter a dúvida se vale a pena investir aquilo que normalmente ele não tem, né? Porque ele precisa alavancar aí outras áreas da sua empresa e gerar lucro, obviamente, porque esse é o sentido de você ter um negócio, né? Você ser seu próprio patrão, você ter rendimento e você se dar bem na vida e contratar pessoas. O que é muito complicado aqui no nosso país, diga-se de passagem, tá? Eu digo por experiência, tá, gente? Então, voltando aqui ao tema da nossa aula e a pergunta aí do José Brandão. Como seria, né, implantar a gestão por processo? Quais os desafios? Eu vou falar para o José Brandão, os desafios da implantação numa gestão de processo. Primeiro, para uma pequena empresa, antes de começar, os principais desafios são os custos e você entender que esse investimento ele vai te ajudar a economizar, né, por erros que você venha a cometer durante o caminho, durante a tua experimentação. Porque muitas vezes, sem a organização devida, você pensa estar ganhando dinheiro, quando na verdade você está perdendo, sem a devida padronização, sem a devida análise correta dos dados e do processo em si. Tá bom? Então, vamos ver aqui os principais desafios aqui na aula e aí ver possíveis soluções e se isso se aplicaria aí. Isso normalmente se aplica a uma pequena e a uma grande empresa, de fato, tá bom? Então vamos lá, começando aqui com vocês, já mão na roda aqui e colocando. Então as empresas hoje têm uma grande necessidade, tá? Por otimização, por eficiência, por geração de resultados, né? Por isso, muitas ferramentas e tecnologias são usadas, como Lean, né? Lean Six Sigma, né? Métodos ágeis, como o Scrum, que é muito utilizado e promove resultados fantásticos na gestão, né? De projetos e desenvolvimento da empresa em si, otimizando os recursos utilizados. Em métodos ágeis, né, muitas pessoas entendem como fazer mais rápido. Na verdade, é fazer melhor, né, o processo. Fazer de uma forma mais otimizada, gerando resultados mais rápidos do que normalmente o método tradicional, tá bom? Onde, em alguns casos, se aplicam métodos tradicionais de gestão de projetos, ou gestão de processos como no Lean Six Sigma, né? Que você vai ter ali uma observação melhor dos dados e do acompanhamento da sua empresa, aplicando uma cultura mais enxuta para a sua empresa. Então, é importante conhecer essas ferramentas para a gestão por processo, que é muito além. Todas essas ferramentas elas estão dentro da cultura da gestão por processo, tá bom?
Quer saber mais um pouco sobre isso? Coloca aqui nos comentários, né? Quer entender um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas, a diferença entre elas? Coloca aqui, eu vou ter um prazer de te explicar e falar um pouco da minha experiência usando cada uma delas na prática, tá bom? Quer conversar um pouco mais? Manda um e-mail aí para mim, manda uma mensagem que eu vou ter o prazer aí de conversar com você, né? E vamos aí ao nosso primeiro desafio, resistência à mudança, né? Esse é o principal desafio, né? Tanto de quem é proprietário de uma empresa, ter medo da mudança, ter medo do investimento, ter medo de fazer diferente, né? Então essa mudança cultural, ela pode, né, que pode alterar os papéis e responsabilidades, ele pode gerar resistência aí nos funcionários. E isso é um dos principais desafios aí na gestão por processo. Quando você vai tentar implantar, a primeira coisa, todo mundo forma ali a sua trincheira, né, e tenta se proteger ali das mudanças que virão, pois o emprego, a vaga, o conforto que foi ali estabelecido está em jogo, né? Então, uma possível solução para isso seria uma comunicação mais clara e transparente, envolver de fato a equipe nesse processo, fazê-la entender dos benefícios que ali estão sendo colocados, né? Então eu tenho realidades também diferentes. Se você é do serviço público, você tem uma realidade, a iniciativa privada tem uma outra realidade, são questões que podem ser congruentes, tem uma interseção ali, mas tem alguns pontos que são diferentes entre uma e outra. Mas se você melhora a sua comunicação, se você promove workshops de gestão de mudança, né, faz um canal ali de perguntas com respostas às principais perguntas que podem surgir, das principais dúvidas, faz reuniões gerais para disseminar esses objetivos e benefícios, então você tem que construir um caminho. Então, não adianta que você está aqui na tua empresa, você tem um momento X cultural da tua empresa e você quer dar um salto lá para o resultado final, que já é a implantação total da gestão do processo, ou você manda embora todo mundo e recontrata pessoas, ou você caminha passo a passo para essa mudança, envolvendo as pessoas nessa mudança, né? E aí cada empresa, cada momento cultural deve ser analisado, né, pontualmente para traçar a melhor estratégia. Não adianta você comprar um enlatado e tentar implantar aí, fulano deu certo, mas a realidade daquela empresa era diferente da sua. Então essa análise deve ser feita, e é por isso que algumas ações não são muito bem sucedidas, porque não teve um planejamento, não teve um plano bem definido, não teve uma análise de dados bem estruturada. E aí eu vou para o meu próximo desafio, né, que são os problemas de qualidade de dados. Então, fazer gestão sem dados é loucura, é insanidade. Então você está atirando no escuro, gastando seus recursos de forma inútil. Que fala, hein? Mudança cultural que pode alterar. Aqui eu até repeti, teve uma falha aqui na hora de copiar, mas o grande problema aqui na mudança de dados, até corrigindo para vocês aqui, seria a má qualidade desses dados, né? Que eles podem resultar em mapa de processos imprecisos. Quando você começa a mapear um processo, você precisa desses dados, dessas informações, para entender como isso ocorre. Então, já muda aqui para você não perder. Eu vou tentar mudar aqui na edição do vídeo, né? Mas já coloca aqui que o grande desafio é a má qualidade desses dados, que podem resultar em mapas de processos imprecisos, tá bom? Aqui eu dei uma errada, mas fica aí a correção para vocês, tá bom? A solução seria a avaliação da qualidade dos dados antes do mapeamento. Então eu tenho que entender quais etapas estão envolvidas, eu posso entender de uma forma geral e analisar como a sua empresa coleta dados, como ela entende ou faz o tratamento desses dados. E aí sim, tem um investimento em ferramentas de qualidade de dados, na automação para manutenção a longo prazo, e isso também vai depender da realidade da sua empresa quanto ao tratamento de dados. Investir em ferramentas de coleta de dados e análise de dados é primordial para o mapeamento do seu processo. Antes de começar, faz isso, faz uma transformação digital na sua empresa para que o mapeamento do processo possa acontecer. Pode acontecer em paralelo, professor? Pode. Tudo vai depender da realidade da sua empresa e dos recursos que você tem disponível para poder fazer essa implantação. Então, cada realidade tem um projeto específico, uma forma diferente de implementar.
tá bom? Mas o que eu quero deixar aqui a mensagem nesse slide é: tenha em mente que uma boa coleta de dados, o entendimento de como o teu processo funciona, com as informações que você tem, com os dados que você tem para gerar informação útil, isso é primordial para o mapeamento de processos entre departamentos dentro da sua empresa. E a pergunta do José Brandão, vou colocar aqui mais um destaque, é: como mapear processos, o desafio de uma pequena empresa, mapear processos entre departamentos. Então, veja uma coisa, as pessoas têm essa preocupação no mapeamento dos departamentos em si. Entenda que tua empresa é única e os departamentos, quando você departamentaliza, você está procurando especialistas de um determinado conhecimento para gerar um determinado resultado para a tua empresa. E todos esses departamentos, eles têm que estar coesos e unidos para um objetivo único da tua empresa. Então você tem que mapear primeiro, entender primeiro qual é o objetivo da tua empresa, o que você espera da tua empresa, onde você quer chegar com a tua empresa num determinado período de tempo. Então, quando você entende isso, você começa a mapear de cima, teu macro processo. E aí você vai entender se aqueles departamentos são importantes ou não, ou se eles devem ser até redefinidos ou redesenhados na tua empresa. Então, antes de mapear departamentos por departamentos, entenda o que tua empresa precisa para entregar o resultado final. Porque muitas vezes você tem um departamento aí que não faz nada e só te gera prejuízo, e ele pode ser distribuído as funções dele em outros departamentos, em outras áreas, e até excluído, tá bom? Então pensa nisso. Falta de apoio executivo é o desafio 3, tá bom? E isso daqui é importante porque sem o apoio da alta direção, você como dono da empresa, se você não apoia, né, não tem um alinhamento entre equipes operacionais e a liderança, isso não vai dar certo, né? Essa falta de apoio da alta direção, ela pode dificultar a obtenção de recursos, e recursos são importantes para qualquer ação dentro de uma empresa, né? Seja lá que recursos sejam esses, tá? Então é importante que todo mundo, toda a equipe, toda a empresa esteja alinhada. Para isso acontecer, você tem que relacionar a melhoria de processo aos objetivos de negócio, né? Demonstrar isso como retorno, né, dos investimentos realizados ao que você está planejando. Então, o dono da empresa quer saber o seguinte, meu amigo: eu tenho um objetivo. Então, por isso que os dados são importantes. Então, quando eu tenho uma coleta eficiente de dados, eu tenho como traçar um objetivo corretamente, eu tenho como coletar essas informações no momento da execução da melhoria, e eu tenho como mostrar: você investiu tanto e teu investimento retornou isso para você. Então eu tive um retorno expressivo dado o investimento realizado nos processos. Claro, no primeiro momento isso pode não configurar um resultado espetacular, porque você fez um investimento para um longo prazo. Então você tem que ter isso em mente, que você fez um investimento inicial em processos, você trabalhou a tua equipe, e isso vai gerar um resultado a longo prazo, que vai diluir todo aquele investimento inicial que você fez ali dentro da tua empresa para melhoria de processo. Vai utilizar métricas de KPIs, tá, para justificar a mudança. Sabe o que é KPI? Não sabe? Deixa aqui o teu comentário. Eu posso fazer uma aula específica aí sobre KPIs para você. Posso deixar aqui você deixa aqui teu comentário e eu faço uma aula específica sobre esses KPIs aí para você, tá bom? Envolver a liderança desde o início, integrando-os no comitê do projeto. Então, quem você precisa para desenvolver esse projeto na tua empresa? Então, você tem que envolver essas pessoas desde o início para que elas se sintam importantes, para que elas entendam a importância delas dentro desse projeto. Então, isso é uma outra solução que você pode ter. E o quarto desafio, penúltimo desafio, habilidade insuficiente, né? Mapear processo requer habilidades específicas, né? E você precisa de pessoas com esse conhecimento, com essas competências. E sem elas, né, você pode ter estratégias aí mal definidas dentro da sua empresa. Então, treinar a tua equipe, contratar empresas que possam capacitá-los, que possa criar um núcleo de gestão de qualidade de processos dentro da tua empresa para coordenar isso a longo prazo é essencial. Então, investir em treinamento e desenvolvimento é essencial. Considerar a contratação de consultores externos com experiência comprovada
é um outro ponto que você pode usar. Você tem que ter essa formação, você tem que ter pessoas habilitadas com competências para gerar resultados para você. Okay? E por último, não menos importante, e não finalizando, mas dando um panorama geral dos 5 principais, existem muitos outros desafios, mas eu consegui mapear esses 5 para você. Desalinhamento com os objetivos de negócio. É um dos principais objetivos, não saber qual é o objetivo do seu negócio. Foco excessivo na eficiência pode desviar dos objetivos gerais do negócio. Às vezes você está tão focado na eficiência dos processos, em gerar economicidade, em gerar um produto de qualidade, nas ferramentas em si, no processo em si, você esquece da meta, do objetivo do negócio. Então, você revisar regularmente os mapas de processos e estratégias de melhoria para garantir alinhamento com os objetivos de negócio e garantir, né, que os ganhos de eficiência resultem em satisfação do cliente ou aumento da receita. Então, a satisfação do cliente tem que estar atrelado também ao aumento da receita. Então, não adianta, tem um exemplo, né, um exemplo geral aqui, né? Se na tua empresa, né, quando você mapeia um processo, se você deixa o teu funcionário como um robô, olhando para aquele processo e ele não pode desviar daquilo em nenhum minuto, então isso é muito complicado, porque no dia a dia você não consegue mapear todas as situações que possam ocorrer no dia a dia. E o teu funcionário, quando vê uma situação em que ele não pode tomar uma decisão porque não foi mapeada, você vai causar insatisfação do cliente. Então você tem que ter no planejamento, ter uma margem de negociação para o teu funcionário entender que fugiu daquele mapeamento, ele tem que olhar para o objetivo do negócio, que é satisfazer o cliente. Então, que margem ele tem para fugir daqueles parâmetros que foram definidos e satisfazer o cliente, mesmo fora do que foi mapeado, mesmo fora do planejamento lá do processo, né? E depois isso vai ter que ser revisado regularmente para que isso seja melhor mapeado. Você teve um pequeno prejuízo ali fora do teu mapeamento do processo, mas você teve um cliente satisfeito, você não perdeu em satisfação. E você vai ter que mapear isso, você tem que colocar isso na tua conta, tá bom? Porque senão você perde o cliente, que é o mais importante para a tua empresa, porque é quem gera receita para a tua empresa, tá bom? Então, em conclusão, você tem que ter uma identificação precoce aí dos desafios e planejamento. Planejamento é a chave, né? Identificar desafios, planejar soluções acionáveis, isso é essencial para o sucesso da transformação que você pretende aí na sua empresa. Cada obstáculo, ele pode ser uma oportunidade, encare ele como uma oportunidade de crescimento e melhoria, né? Não trabalhe com punições. Claro, você tem que analisar, né, aquilo que é uma falha de processo e aquilo que é uma má intenção, aquilo que é um desvio de conduta do teu funcionário, né? Trabalhar com a equipe com medo é sempre muito complicado. Então você tem que implantar essa cultura, né, de melhoria, onde falhas de processo devem ser encaradas como falhas de processo e não falhas humanas. E muitas vezes um erro humano não significa que ele quis errar, né, mas ele não foi bem conduzido ou bem treinado. Então, tente implantar uma cultura, né, satisfatória aí na tua empresa, porque o teu colaborador, teu funcionário, ele é a máquina ou ele é a engrenagem mais importante aí da tua empresa, tá certo? E o teu cliente, ele precisa desse colaborador, é quem ele vê ali na frente de batalha e é quem vai gerar a satisfação aí do teu cliente. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado aqui com esse conteúdo, com esse conhecimento. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, isso ajuda demais o crescimento aqui do canal, tá bom? Compartilha esse conteúdo, esse vídeo, dá uma impulsionada. Tem um botão novo aqui no YouTube, dá uma procurada aí que você vai ranquear melhor o meu vídeo e me ajudar a desenvolver mais conteúdo para vocês. Dá muito trabalho preparar todo esse conteúdo, pesquisar, tentar chegar a esse conhecimento aqui e compartilhar ele com vocês. Então, minimamente dá se inscreve no canal, tá bom? Compartilha, deixa o teu like e já agradeço demais. Até logo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.